Olá, torcedor alvinegro, o maior do Norte e Nordeste, o mais fiel do Brasil. No ar, mais um Resenhando com Carlos Alberto. Roda a vinheta, a gente volta já. Então, alvinegros, véspera de clássico, jogo difícil, jogo onde o Ceará só jogou duas partidas, um jogo treino com muitas mexidas. Ele não esboçou nenhum time titular, ele misturou tudo e fez o jogo treino, e não dá para se medir e falar de coletividade. A gente já chegou a avaliar, num vídeo passado, a gente chegou a avaliar alguns jogadores e algumas estreias de alguns jogadores nesse jogo treino. Depois teve a estreia do Ceará contra o Sergipe, um jogo fraco, onde o Ceará também muito mexido, muitos jogadores com problemas de Covid, outros com contusões, e assim realmente começa o ano do Ceará. Começou muito difícil. Esse ano começou muito ruim para o torcedor do Ceará. Aquele que tem um pé atrás, que geralmente o torcedor do Ceará tem aqueles que são os doutrinados, que para ele tudo tá bom, tá maravilhoso. E tem aqueles que tem um pé atrás, principalmente com a nossa diretoria, né? Que foi provado muita conversa, muita mentira, muito blá blá blá, muita conversinha. E os papagaios de pirata todos aí, espalhando fake, e aí até agora eu não vejo centroavante, já tá me cansando essa história de centroavante, não vai nem falar nisso. Esperar que um dia desembarque algum jogador que não seja refúgio, que não seja jogador, que não seja promessas, né? Que não seja apostas, que venha um jogador, como ele mesmo falou numa live aí, que vinha um jogador com a engenharia financeira para esse jogador. Só que aquela prateleira de cima, tá todo mundo pegando os jogadores da prateleira de cima. O nosso rival que eu diga, porque além dele ter contratado, dado uma rasteira com aquele jogador argentino, trouxe o Moisés, que o Ceará também houve uma mentira lá do pessoal do Ceará, ele acabou trazendo, e não satisfeito ainda trouxe o Kaiser, né? Que é um bom jogador, não é essas coisas todas, mas é sim um bom jogador. Para quem já tem Silvio Romero, Moisés, o cara ainda traz o Kaiser. Eu tô falando do rival para traçar um parâmetro. Porque o Ceará a gente tem Jacaré, a gente tem Clebão, a gente tem a gente tem Mendonça, tá certo? A gente tem Lima com aquele sono todo, aqueles lampejos, né? Espero que o Lima jogue de saída, não o Marlon. Daqui a pouco eu vou dar a escalação, a provável escalação, que é segredo, muito segredo, né? E a minha preocupação é exatamente isso. Que são duas preocupações. Primeiro, eu não quero perder. Eu não gosto de perder para o nosso rival. Inclusive o chocolate tá quentinho ainda que a gente deu neles em novembro do ano passado. E eu não quero perder para o rival. Mas, por outro lado, tem o problema de mascarar. Uma vitória pode mascarar a diferença de elenco entre nós e o nosso rival. Porque é gritante, principalmente no ataque, a diferença de jogadores, qualidade com os nossos que a gente tem. A gente tem um e outro ali que são bons, mas os jogadores que eles trouxeram são jogadores de primeira divisão, jogadores titulares, né, em suas equipes. Tudo bem que o Moisés veio da Ponte Preta, mas que é a segunda divisão, né? Mas qualidade a gente sabe que tem. Isso quer dizer que vai dar certo? Mas uma coisa a gente tem que reconhecer, por omissão, não pecam. Diferente da nossa diretoria, que gosta de muita conversa, fazer muita zoada, muita propaganda de dentro para fora,
e propagandas duvidosas, tá certo? Porque eu vejo a diretoria, eventos lá dentro do Ceará, campeonato de sinuca, palestras, futebol de botão, futebol feminino, videogame. E o principal, o torcedor está querendo um time vencedor. Não é que, como eu disse, o meu medo, primeiro eu quero ganhar, segundo, a minha preocupação é a gente ganhar e depois mascarar e isso ser prejudicial o resto do ano, porque a nossa diretoria ela já é acomodada por natureza. E com uma vitória em cima do poderoso rival, isso pode criar uma falsa ideia que o nosso elenco tá bom. E isso me preocupa muito. Então o torcedor do Ceará tá num dilema entre a cruz e a espada. Primeiro, ele não quer perder, mas compensação, se ganhar, com certeza a nossa diretoria vai se acomodar, como ela já está acomodada. Imagina ganhando um jogo. É lamentável as pessoas que estão comandando o Ceará hoje. Essa diretoria, ela não merece a torcida que tem. Quando a torcida foi exigida, fez 32 mil sócios assim, ó, no estralado de um dedo. E cadê as contratações? Ficaram só em conversa, só com mentiras, com blá blá blá. Então, ficam prometendo e não vem ninguém. E o torcedor do Ceará já tá ficando escaldado, né? Com essas histórias. Até os doutrinados estão abrindo os olhos. Porque desmando e o silêncio, isso machuca muito o torcedor do Ceará. A gente vendo um rival contratar e o nosso nada. Aí eu vejo comentaristas dizendo que a gente não tem que estar com inveja ou olhando para o gramado do vizinho. Só que esse vizinho é o nosso concorrente. Como é que a gente vai planejar, como é que a gente vai ganhar do concorrente se a gente não observa o vizinho? Se a gente não cria parâmetros com o vizinho? Porque a gente tem que estudar o vizinho, parâmetro com o vizinho, para poder a gente procurar superar o vizinho. Eu falo vizinho, mas é o nosso rival. Então vamos parar com essa baboseira de não vamos comparar. Tem que comparar mesmo, porque é o nosso concorrente. Tanto no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, como no Brasileirão. O nosso orçamento é bem parecido com o deles. E para dizer que o nosso ainda é maior. E foi gasto apenas 3 milhões. Olha a diferença de pensamento. Eles venderam o jogador deles lá por 11 milhões. Já foi investido mais do que isso. Pegaram o dinheiro que eles receberam do David e investiram todo em jogadores de qualidade. O Ceará vendeu o Saulo, vendeu o Charles no ano passado, com o campeonato andando, e ele trouxe Rigo e Ayrton do Cruzeiro. Olha a diferença de pensamento, diferença de visão de diretoria. Isso é que eu cobro. Não é que eu esteja com inveja do vizinho, que ninguém nem sabe se vai dar bola, se eles vão realmente dar liga. Mas a minha indignação é porque eles não pecam por omissão, diferente da nossa diretoria, que o dinheiro entra e ninguém vê contratações. É muito, muito, muito preocupante o silêncio que a nossa diretoria está fazendo com o torcedor, e amanhã vamos ver que está realmente a diferença entre os elencos com a bola rolando. Como eu disse, vou torcer pela uma vitória, mas ao mesmo tempo, se a vitória vier, não vamos se iludir, achar que o nosso time é superior, que está tudo bem, e criar uma falsa ideia desse time. A minha preocupação é essa, que ainda faltam peças, sim, para o Ceará
fechar o seu elenco no começo da temporada. No começo da temporada. Porque no decorrer do ano, com certeza, sempre vai sim precisar de uma ou outra contratação. Mas a minha preocupação é primeiro fechar o elenco. Prometi para o torcedor alvinegro, que depois do clássico eu venho tocar nesse assunto, que é exatamente sobre a Madeira Esporte, sobre Madeira Esporte lá no Ceará. E eu fiz realmente um levantamento de jogadores que estão no elenco, de jogadores da categoria de base e de jogadores que já passaram pelo Ceará, que é gerenciado pela essa empresa. O problema não é o empresário, o problema não é o gerenciamento do jogador, que todo jogador precisa de um empresário para fechar contrato, para ter melhores contratos, para procurar clubes no Brasil que possa captar, botar ele lá dentro de algum clube. Mas a minha preocupação, aliás, a minha pulga atrás da orelha é por que tantos jogadores de um só empresário dentro do Ceará? A pergunta vai ficar no ar. Poderá entrar com João Ricardo, Victor Luiz, Lucas Ribeiro ou Messias e Nino Paraíba. O meio de campo com Richardson, Richard, Lima ou Marlon. Aí é brincadeira, né? Tá meio complicado aqui, né? Por isso que eu falo. Cadê o meia? Tem que contratar um meia também. E o ataque com Vina, Zé Roberto e Mendonça. Eu manteria o Lima no lugar do Marlon e colocaria o Yuri Castilho no lugar do Mendonça. Porque o Mendonça ali, ele vai porque é apadrinhado pelo treinador. Então esse seria o meu time, mas isso aí é só especulação. O time pode vir totalmente diferente. Pode ser até aquele que jogou contra o Sergipe, porque muitos jogadores ainda estão de recuperação. Aí se prepara, porque o negócio vai ser para amarrar as almas. Então a gente volta depois comentando a respeito do jogo, do pós-jogo entre Fortaleza e Ceará. E depois a gente volta com as nossas resenhas da semana, falando assuntos sobre o Ceará, coisas internas, né? Coisas que o torcedor tem dúvida de saber e não tem conhecimento ou faz ideia do que acontece lá no Ceará. A gente tenta devagarzinho abrir o olho do torcedor com essas resenhas. Esse é o intuito do Resenhando com Carlos Alberto. Sem máscaras e sem arrudeios. Por isso não esqueça de se inscrever no programa e dar o like. A gente volta a qualquer momento, a qualquer fato novo com Resenhando com Carlos Alberto. Fui!